Olá pessoal, na aula de hoje iremos aprender como realizar a apuração do custo da produção pelo método dos centros de custos. Nas aulas anteriores, nós vimos os conceitos do método de centro de custo. Agora vamos aplicar esses conceitos na apuração do custo dos produtos. Para isso, tomemos por base uma empresa fictícia, uma fábrica de rações para pet, a nossa fábrica Racional S.A. Nesse momento em que estamos, a equipe de gestão de custo já fez o estudo diagnóstico da empresa e tem estabelecido a estrutura organizacional que está apresentada aqui embaixo do setor de produção, do setor da fábrica. Ele é dividido em 4 centros de custo: administração da produção, manutenção, produção e embalagem, sendo 2 centros de custo, administração da produção e manutenção, como centro auxiliares, e 2 centros de custo, produção e embalagem, como centro produtivo. Centro produtivo, relembrando, são aqueles que atuam diretamente na manufatura do produto. E os centros auxiliares são aqueles que prestam apoio ou serviço aos centros produtivos. A equipe de gestão de custo levantou os seguintes custos diretos e indiretos do processo produtivo da empresa para esse período de análise que estamos fazendo. Então temos os custos diretos, matéria-prima e mão de obra direta, que estão apresentados pelo seu custo unitário para cada produto. Matéria-prima de ração para cães, o custo unitário é de R$ 12,00 e a mão de obra direta para ração para cães, R$ 7,00. A matéria-prima para ração para gato, R$ 18,00 e a mão de obra direta de ração para gatos, R$ 6,00. E os custos indiretos são apresentados pelo seu valor total gasto na produção no período analisado. No período que estamos analisando, que vamos fazer a apuração do custo, foram produzidas 15.000 unidades de ração para cães e 9.000 unidades de ração para gatos. Aqui é importante nós relembrarmos o conceito do custo total de produção, a nossa famosa equação de custo. O custo total da produção vai ser a soma da matéria-prima, e aqui adicionam-se os materiais diretos, como embalagem, por exemplo, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação. A matéria-prima e a mão de obra direta são custos diretos. Eu não preciso de nenhuma variável para levá-los ao custo. Eu já levo diretamente, por isso custos diretos. Então, para chegar ao custo de matéria-prima total para cada produto, basta eu multiplicar o custo unitário de matéria-prima, como vimos anteriormente, de R$ 12,00, pelo total produzido, 15.000. Então eu tenho o custo total de ração para cães, 180.000. Mão de obra direta, a mesma coisa. Eu produzi 15.000 unidades de ração para cães, com a mão de obra direta de R$ 7,00, eu tenho um total de 105.000. A mesma coisa a ração para gatos. Eu tenho aqui, então, esses são os custos diretos. Eu não tenho dor de cabeça para alocá-los ao produto, eles vão diretamente ao produto. O que nós temos aqui é agora o trabalho para alocar, para distribuir aos produtos os custos indiretos de fabricação. E é neste ponto que nós vamos utilizar o método dos centros de custos. Durante o estudo diagnóstico da empresa, a equipe de gestão identificou estas variáveis aqui em todo o processo produtivo e que elas servirão como critérios de rateio para a distribuição dos custos diretos aos centros de custos, como nós vimos lá nas aulas iniciais o conceito do método. Vimos o conceito de critério de rateio, vimos o conceito de como fazer o rateio, a distribuição, a alocação dos custos indiretos a cada centro de custo. Retomando rapidamente o que vimos lá no conceito do método de centro de custos, nós temos que os custos diretos são atribuídos diretamente ao produto, que vimos lá com matéria-prima
e mão de obra direta, nos slides anteriores. Então, eles são diretamente alocados ao produto. Os custos indiretos, eles são alocados em duas fases. A primeira fase, a fase primária, nós alocamos os custos indiretos a todos os centros de custos, usando os critérios de rateio que foram identificados lá no estudo diagnóstico, compreendendo a relação que esses custos têm com os centros de custo. E na fase secundária, na segunda fase, nós vamos fazer com que os custos dos centros de custos auxiliares cheguem aos centros produtivos de forma escalonada. Vamos entender isso melhor mais à frente, na hora que estivermos fazendo um exemplo. Na primeira fase, nós distribuímos os custos indiretos a todos os centros de custos. Vamos recordar lá atrás, vamos pegar cada um dos custos indiretos, né? O primeiro custo indireto são os materiais indiretos, e o estudo que a equipe de gestão de custo fez identificou que a horas de mão de obra aplicada em cada centro de custo tem uma relação com os materiais, com o consumo de materiais indiretos. Então foi usado a quantidade de mão de obra empregada em cada centro de custo como base de rateio, como critério de rateio para levar os custos de materiais indiretos ao centro de custos. Então, o que foi feito? Encontramos aqui um valor percentual que representa essa quantidade de hora de mão de obra de cada departamento, de cada centro de custo, tá certo? Como que eu encontro isso? Dividindo o valor da quantidade de horas de mão de obra de cada centro de custo pelo total de mão de obras gastos nessa produção. Então, quando eu divido 2.000 por 32.000, eu chego a 6,25%. Eu pego esse percentual e multiplico pelo custo total de materiais indiretos e aloco ele a cada centro de custo. Então, 6,25% de 16.000 dá R$1.000, 4,79% de R$16.000 dá 750 e assim por diante. A soma de todos esses custos rateados entre o centro de custo tem que dar o total que nós rateamos, tá certo? A mesma coisa eu faço com o custo da mão de obra indireta, que também tem relação com a hora de mão de obra gasta, né? Então eu faço a mesma mecânica para distribuir esses custos de mão de obra indireta, os 12.000, em cada centro de custo. Divido a quantidade de mão de obra pelo total da mão de obra aplicada e multiplico esse percentual pelos 12.000. Então, 6,25% de 12.000 dá 750. 4,69% de 12.000, 562,50. 57,81% de 12.000 dá 6.937,50. E 31,25% de 12.000 dá 3.750, totalizando então os 12.000 de mão de obra indireta rateado entre os centros de custos. Seguindo, energia elétrica pelo estudo, né, e aqui já é lógico também como mão de obra indireta que nós vimos, a energia elétrica ela é distribuída pelos centros de custos pelo consumo em quilowatts-hora, né, de cada centro de custo. Então, eu tenho aqui o consumo em quilowatts-hora de cada centro de custos e eu acho o valor percentual representativo de cada centro de custo para esse consumo em quilowatts-hora e multiplico pelo valor da energia elétrica, os 15.000. Ficando, então, a divisão da produção com 900, manutenção com 540, produção R$9.000 e embalagem 4.560, totalizando os 15.000. Por fim, eu vou distribuir o valor do aluguel, que é feito como critério de rateio a área em metros quadrados, que cada um desses centros de custo ocupa. Acho o valor percentual da mesma forma e multiplico pelos 17.500. Ficando então a administração com 7,37% dos 17.500, que dá 1.289,47. A manutenção com 2.226,32, produção com 784,21 e embalagens com 7.000, totalizando 17.500
aluguel, do total do custo indireto com aluguel. O que acontece aqui agora? Eu terminei a primeira fase, que é distribuir os custos a todos os centros de custos. Logo, com isso, a admissão da produção ficou com um total de 4.278,95. A manutenção somou 5.902,63. A produção, 27.518,42. Embalagens, 22.800. Totalizando aqui os 60.500, que era o total dos custos indiretos de produção para o período que estamos analisando. Então, cada centro de custo ficou com uma porção deste total dos custos indiretos de fabricação.